Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Agora a gente vai chegando no traço de caráter masoquista. E conforme eu lembrei nas últimas aulas, eu quero te lembrar que a explicação que vai ser dada aqui, ela não é uma explicação com embasamento científico. Hoje a análise corporal tem várias hipóteses que encaixam ela como pseudociência, tá? Então, mas para mim isso não diminui o conhecimento, nem a profundidade desse conhecimento, porque para mim nem tudo que é científico é verdadeiro. E nem necessariamente tudo que é verdadeiro precisa ser científico. Mas o que eu quero aqui é que você pegue a aplicabilidade prática desse negócio. Olha aqui, vou te explicar por alto o formato do corpo de uma pessoa. Olhe, o seu formato de corpo, olhe as pessoas ao seu redor e veja se não, a coisa não bate, entendeu? Existem várias coisas nas ciências que já recaíram por terra, que foram ditas como verdade. E existem diversas coisas que ainda não são possíveis de comprovar cientificamente, mas isso não quer dizer que não tem aplicabilidade prática na nossa vida. Então, eu tô falando isso tudo, tá? Não para mistificar, mas também para explicar que a história que eu vou contar aqui do desenvolvimento do traço de caráter, ela não tem nenhuma evidência científica, mas eu quero contar ela assim como eu contei no começo de todos os outros vídeos, porque para mim torna muito mais uma história muito mais fácil de você compreender o funcionamento de cada traço e compreender como as pessoas ao seu redor talvez funcionem com isso. Deixa eu só enquadrar aqui, tá? Já você vai entender. Mas no masoquista ele gosta de tudo certinho, organizado. Então essa aula eu quero fazer o máximo que eu sou capaz de fazer. Eu tenho um traço de caráter masoquista baixo, então essa não é uma coisa meu forte. E lembrando também que a patologia não tem nada a ver com o que vai ser dado nessa aula. Então talvez você já tenha visto esse termo em uma coisa mais técnica, mas não é a patologia clínica que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, esse traço de caráter, ele surge no momento do desfraude. Só para te lembrar, a gente tem o esquizoide, que surge dentro da barriga, o traço da oralidade, que acontece mais ou menos no primeiro ano de vida, ou a psicopatia, que vai de 1 ano a 2 anos e meio, mais ou menos, e aqui né, intercala, porque às vezes de 2 a 3 pode ser masoquista, depende da literatura, mas a gente gosta de lembrar que esse traço ele é evidenciado no momento que a criança começa a ter consciência do esfíncter, tanto o anal quanto o urinário. Mas essa criança ainda está aprendendo a controlar também. Então ela às vezes sente vontade de fazer xixi, mas não consegue segurar, sente vontade de fazer cocô e não consegue segurar. E esse é o desenvolvimento, esse é o momento onde a gente diz que surge o traço de caráter, lembra? No momento de aprender a segurar. Mas ela não sabe ainda. Então, o que que ela acontece nessa fase? Ela tem consciência do cocô, do xixi. E deixa eu ver se. Tá, então. Só que ela ainda não consegue segurar. Então, o que acontece muitas vezes é. A criança faz cocô na calça, muitas vezes a pessoa faz o desfraude de forma equivocada, né? Só para deixar. Isso aqui não acuso disso, mas como eu tô filho, essa coisa aqui para mim é importante. A gente não faz o desfraude na criança, na minha visão. Na minha visão, a criança pede pelo desfraude. Então, o que que significa? A criança vai pedindo para não usar mais fralda, e depois ela vai pedindo para botar a fralda para fazer xixi às vezes, fazer cocô às vezes, e com o tempo ela para. Não é tira a fralda e se vire para controlar seu esfíncter, como era feito antigamente. E então, muitas vezes, o que acontece? A criança está aprendendo a controlar. E aí, às vezes os cuidadores não dão a devida atenção para essa criança de forma adequada. Então, por exemplo, a criança fez cocô, e mesmo com fralda, alguém chega e fala assim: ah, fulaninho fez cocô aqui, mas nem falou por mal, às vezes falou porque precisava trocar a fralda, entende? Para a criança não ficar melada. Só que ninguém gosta de ter sua merda exposta, sabe? Ninguém gosta de ter suas coisas expostas. Então, muitas vezes essa criança, tipo, eu não tinha controle e estão expondo minhas merdas, essa é a sensação que vem. Então, isso faz com que essa criança aprenda a se force a controlar e a segurar tudo para não cometer erros. Porque, por uma coisa que eu nem tinha controle, eu fiz cocô e as pessoas estão expondo minha merda, tipo, merda assistindo furada, meu cocô, e agora minha merda foi exposta. Então, essa é uma boa forma de fazer analogia. Então, ela aprende a segurar o máximo que der. Então, ela fica muito trancada. Então, aquela pessoa que ela se sente que ela tá sempre com a sensação de estar carregando muita coisa. Ela tá sempre meio que a ponto de explodir, assim, aquela musculatura, etc. Então, quando você pensa no formato do corpo de uma pessoa, pensa uma pessoa que está segurando muita coisa. Tá? Então, a pessoa ela tem um rosto quadrado, tipo, geralmente tem as pontinhas da mandíbula, que é aquela musculatura bem, como se estivesse segurando alguma coisa. A cabeça é meio quadrada, assim, tem umas bolsinhas aqui. Ela tem aquela musculatura que é
Tipo, sabe aquela pessoa que é forte, mas que esqueça alguém que tomou bomba, alguma coisa assim. Alguma pessoa que a musculatura dela é meio densa, mas a ponto de explodir, assim, tipo um tronquinho, assim. Então, esse é o corpo do masoquista, aquele corpo denso, sabe, aquela, tipo, existem pessoas que ganham peso e ficam com a gordura mole, e existem pessoas que ganham peso e ficam com aquela barriga dura, assim, todo duro, assim. Então, aquela coisa mole é meio que uma coisa mais quando a pessoa tem mais oralidade, e aquela coisa meio dura, assim, é a coisa do masoquista, aquela coisa densa, assim. Então, o masoquista, ele é denso, é um traço de caráter naturalmente pesado, que está sempre se segurando. Então, essa é uma coisa que você pode lembrar com relação ao funcionamento do traço. É um traço denso que está sempre se segurando. E esse processo de mineralização já está na lombar, de 1 ano a 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos e meio, mais ou menos. O controle sobre as pernas, a percepção do esfíncter, e consegue se comunicar e tem maior controle sobre as pernas, o que permite a mobilidade. Então, a perna do masoquista também é um tronquinho, assim. Como eu te falei anteriormente no desfraude, só um momento aqui. No passado não tinha controle da sua ansiedade fisiológica, teve sua mente exposta, então vive com medo de errar. Então, a pessoa com traço de caráter masoquista alto, ela morre de medo de errar. E ela morre de medo de sofrer humilhação. Lembra no passado? Ah, fulaninho fez cocô. Ai, por que você fez cocô aqui? Então, porque, você fez xixi nas calças de novo. Então, tipo, teve muita exposição e a criança aprendeu a se segurar e aprendeu a não, tipo, se observar para não cometer erros. Então, na verdade, essa pessoa ela tem um medo de humilhação, mas ela também odeia decepcionar as outras pessoas. Então, se você já sabe que você tem um pico de caráter masoquista, ou se você já identificou pessoas que têm esse traço por conta do formato do corpo, etc., já sabe, essa pessoa ela morre de medo de decepcionar. Então, eu sei também que você, se você é uma pessoa com esse traço alto, você morre de medo de decepcionar. Então, todo o seu sistema funciona para que você fuja da dor, da humilhação e da decepção de pessoas. Então, isso te fez uma pessoa que com recurso de planejamento muito alto. Você é muito bom em planejar. Você gerou um sistema no qual você planeja o máximo possível para não cometer erros. Então, não cometer erros é uma coisa que muito provavelmente você vai se lembrar do masoquista, tá bom? Então, atenção aos detalhes. A pessoa com pico de caráter masoquista, ela é bem detalhista. Por quê? Porque ela não gosta de errar. Ela não quer decepcionar ninguém. Então, ela verifica as coisas várias vezes. Apesar de não ser um traço tão emotivo no sentido de expor suas emoções, é um traço também quente, só o traço oral e masoquista são traços quentes, então ele sente muito as necessidades dos outros, mesmo que não diga o que está falando, sentindo. É um traço que tem bastante energia de execução, então o masoquista e o rígido são os dois traços que têm energia de execução. E o masoquista é aquele traço que executa, mas sempre verificando o que pode dar errado. Então, por exemplo, o traço é aquela pessoa que consegue cumprir muito bem rotina. Por quê? Porque a rotina traz segurança. Quanto mais rotineiro for, eu tenho menos chance de errar. Se eu não tiver rotina, tem maior chance das coisas saírem do meu controle. É assim que a mente do masoquista enxerga o mundo. Então, para essa pessoa, ter horários fixos para fazer as coisas é extremamente importante. Então, ela tem horários fixos e ela gosta de cumprir esses horários. Os trabalhos que ela executa exige atenção aos detalhes. Então, ela é muito boa, é muito detalhista. Ela é muito boa em. Quando você apresenta uma ideia, ela já pensa em tudo que pode dar errado. E no recurso, ela já busca soluções para esses erros. Então, é um traço que é muito bom para essas coisas que exigem atenção. E também é um traço que paciência e perseverança. Então, por exemplo, meu irmão, ele tem um pico desse traço, e uma coisa que eu gosto sempre de brincar é que quando ele vai lavar a louça, ele demora às vezes 1 hora e meia fazendo, coisa que eu demoro meia hora fazendo. Tem gente que vai reclamar disso, mas pra mim eu entendo e eu só respeito e eu entendo que pra ele fazer coisas demanda mais tempo, mas também quando ele termina tá muito melhor do que eu fiz. Tipo, muito melhor. Tudo que é coisa detalhista, ele faz muito bem. Tipo, o traço de caráter masoquista faz muito bem, porque ele faz com calma, ele planeja, ele vê tudo que pode dar errado, ele vê a melhor forma possível de fazer. Então, à medida que você entende isso do traço, você começa a respeitar e criar um ambiente onde esse traço possa existir. O traço masoquista também é um traço que trabalha muito bem sozinho. Apesar dele gostar de pessoas, então, masoquista é aquela pessoa que gosta da casa cheia às vezes, mas ele não precisa ser o centro das atenções. Ele fica feliz só de saber que a casa está cheia e que ele está cuidando dessas pessoas. Então, às vezes, vai servir uma comida, vai pensar em pedir as coisas, vai olhar o melhor preço. Ele vai ficar feliz com a casa cheia, mas ele não quer necessariamente ser exposto o tempo inteiro. Lembra lá do passado, a criança que teve a merda exposta? É isso que acompanha na nuvem do masoquista. Então ele quer estar com a casa cheia, mas ele não precisa ter centro. Ele só quer saber que ele está rodeado de pessoas, tá?
Ele tem habilidade de planejar, mas vez ou outra, tá? Ele também precisa ficar na caverna para planejar. Então, por exemplo, se ele tem que fazer um trabalho que exige muita atenção, é bom que ele tenha uma sala sozinha para fazer isso. É bom você entender isso, porque masoquista e esquizoide são os dois traços que precisam de caverna. O esquizoide precisa de caverna criativa e o masoquista de caverna de planejamento. Aí você começa a entender a diferença entre as cavernas desses dois traços que precisam. Então, o masoquista também é um traço que tem bastante atenção às pessoas ao redor. É um traço, mais uma vez, bastante sensível, que não fala muito de si, mas se preocupa muito com o outro. Então, é muito comum uma pessoa com traço de caráter masoquista, deixa eu ver se eu já falei aqui, é uma pessoa que muitas pessoas confiam nela. É aquela pessoa que passa segurança, que passa estabilidade, que passa perseverança. E que se vacilar acaba sendo um banheiro emocional de um monte de gente, porque ele é altamente leal e confiável. Então as pessoas podem acabar depositando demais pesos e problemas nessa pessoa, e aí ela vai fazendo. Mas de modo geral, ela é uma pessoa que está sempre pronta para executar. Lembrando, ela executa com calma. Quando chegar na rigidez, você vai entender a diferença. Masoquista também é uma pessoa que segue passo a passo uma lista. Então, vamos supor que você falou assim, vamos fazer uma macarronada. Aí você botou lá, tipo, na lista, macarrão, molho de tomate, temperos, etc., palmito. E aí, quando chegou lá, você falou assim, mas faltou o sal. E a masoquista fala, mas não tinha sal na lista. Mesmo que talvez seja óbvio faltar o sal, uma vez talvez seja numa viagem nova no Airbnb. Mas o masoquista ele executa exatamente o que foi proposto. Então, ele não gosta muito de improvisar. Tá? Não quer dizer que ele nunca vai improvisar, mas o modo operante deles é sempre fazer o passo a passo que foi combinado. Então, assim como ele é muito bom em construir passo a passo para processos, ele é muito bom em executar passo a passo. Isso, inclusive, ele leva para a rotina. Ele tem um passo a passo para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, se ele diz que vai correr às 8 da manhã, ele vai realmente correr às 8 da manhã. Se ele for ter que correr às 8h30 por algum imprevisto, para essa pessoa já é estressante, porque já fugiu o planejamento dele. Então, esse é o traço que é o traço que tem a maior habilidade de fazer rotina junto com o horário. E só para deixar isso claro, às vezes eu tenho pessoa assim, mas eu adoro rotina. Eu falo assim, mas vamos definir rotina. Rotina é aquilo que você faz pelo prazer de fazer no horário. Existe outra rotina? Existe, que é aquela pessoa que, eu treino todo dia, mas às vezes eu treino de manhã, às vezes de tarde. Essa pessoa, dificilmente ela vai ter um pico de caráter masoquista. E, geralmente, a pessoa que tem um traço de caráter masoquista, ela gosta de fazer as coisas na hora combinada, tá bom? Alguns sinais desse traço na dor. Como eu te falei, ele não fala muito de si, então ele tende a carregar muito peso. E aí, muitas vezes, por carregar muito peso, ele acaba explodindo por qualquer coisa quando está na dor do traço. E isso pode ser uma coisa que é relativamente complicada para pessoas com esse traço que não tem um ambiente onde ele pode ser ouvido, acolhido, ou as coisas seguem em ordem, porque ele vai carregando o peso de todo mundo, dizendo eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, uma hora ele estressa e explode por qualquer coisa. Começa a ficar ranzinza também, então aquela pessoa começa a patar em todo mundo. A vida começa a ficar sem planejamento nenhum e sem organização, isso é um sinal de dor. E fica confuso até nas tarefas mais simples de serem executadas, porque aí na dor ele acaba saindo da rotina, às vezes, para atender a necessidade dos outros, que é um traço que também tem dependência emocional alta. E aí começa a ter confusão, porque sem horário fixo para fazer as coisas, o masoquista não funciona. Diferente da rigidez, que você vai ver na próxima aula, que é um traço que executa custe que custar. O masoquista, ele fica confuso sem horário das coisas. E dá aquela sensação de peso, letargia. E uma nuvem que acompanha o sinal de dor no masoquista é que tudo vai dar errado. Então, sempre que eu atendo alguém que tem pico de caráter masoquista, ela tem a sensação para mudança. Não vai ser porque vai dar errado por isso, 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 isso. Ela tem uma lista de motivos pelo qual as coisas vão dar errado. Que esse é como a mente do masoquista funciona. O que que pode dar errado, tá bom? Se envolve com problemas de amigos, familiares, pessoas do trabalho, deixando os seus de lado também. Dá uma sensação de nó na garganta, como se não pudesse se expressar, porque o masoquista, ele não gosta de falar, mas ele precisa falar. Então, ele precisa ter uma pessoa que a gente chama de banheiro emocional. O masoquista às vezes carrega essa sensação de que se ele parar, o mundo vai desabar. Então é muito comum. Quando eu falo assim, mas por que você não diz não para essa pessoa? Desculpa, tá? Quando eu atendo alguém que tem pico de caráter masoquista, eu falo assim, mas por que você não diz não? Você acha que seria bom para você? Aí a pessoa fala assim, seria bom, mas se eu não fazer isso, minha mãe não vai fazer isso porque ela não consegue, nananã. Ela dá uma lista de coisas como se o mundo fosse acabar sem a presença dele, que é esse é o que é o sinal de dor também. O masoquista e o rígido são dois traços que são incapazes de ficar no ócio. É muito difícil para essa pessoa. Eles precisam estar metendo a mão na massa de alguma maneira. E tem uma tendência, às vezes, natural de dizer sim para todo mundo, tá? Esse caráter masoquista. E o sinal de dor também para o masoquista é fazer as coisas com pressa. Ele não gosta. Tá? Então, se ele está fazendo com pressa, é um sinal de dor. É, e falhas constantes. E alguma coisa que, alguns questionamentos internos
das pessoas com esse traço de caráter, é, eu não posso decepcionar. Isso é uma nuvem que acompanha quase todo mundo que eu atendi que tem pico de masoquista, né? Eu não posso decepcionar essa pessoa. Ah, se eu parar de fazer isso, eu vou decepcionar. Ah, se eu falar pra fulano que eu não posso mais, que eu não quero mais sair com ele porque eu tô num projeto, eu vou decepcionar. Esse não posso decepcionar é um questionamento interno constante com a pessoa que tem pico de caráter masoquista, tá? Se eu falar, não vai mudar nada, que nem daquela vez. Isso é uma coisa muito comum também, porque, tipo, como masoquista é um traço que tudo que ele fala, ele pensou muito antes de falar, então deve ser levado muito a sério. Se ele falou uma vez, a pessoa não executou, ele acha que nem vale mais a pena falar algumas vezes. Diferente, por exemplo, da oralidade que fala por falar. Os outros traços, eles são mais ok com isso. Mas o traço caráter masoquista, como falar e se expor, é uma coisa muito difícil. Quando ele falou, na cabeça dele, é instrução dada e uma instrução cumprida, a gente não precisa conversar sobre isso de novo. Só que os outros traços não são assim. Então daí você já começa a ver conflito também, tá? Tipo, enquanto alguns traços precisam de diversas conversas para as coisas mudarem, para o masoquista se ele falou, tá falado. E se ele concordou, tá concordado. Então, é bem interessante você entender isso quando você lida com alguém com traço de caráter masoquista, porque ele é bastante leal, entende? E ele não toma cuidado com as coisas. Geralmente é um. Ninguém toma cuidado com as coisas. O masoquista, ele é aquela pessoa que tem uma tendência até a ser acumuladora na dor para não perder nada. Então, aquela pessoa que guarda um monte de coisa, fotos antigas, coisas antigas, porque, enfim. E aí tem o questionamento que ninguém toma conta das coisas, e mais uma vez, se ele não cuidar, as coisas vão se deteriorar. E, e assim a gente vai. Então, para os afetos, é bem importante você entender se você é masoquista, para você poder comunicar com as pessoas que você ama, ou se você conhece alguém que tem pico de caráter masoquista, que é essa pessoa, ela precisa fazer as coisas sem pressa. Ela precisa ter tempo para fazer as coisas. Pedir para fazer sempre com a corda no pescoço é um ambiente extremamente estressante para uma pessoa com pico de caráter masoquista. Então, para fazer as coisas, ela precisa que as coisas sejam organizadas, em preferência de horário. Ela gosta das coisas em horários específicos para cumprir, porque ela tem prazer em saber que cumpriu as coisas no horário que ela combinou com ela mesma. Vai precisar sempre de um tempo para planejar, mesmo que pequenos eventos. Então, é bom que você se esforce para apoiar isso. O que quer dizer isso? Quando eu atendo casais, isso é muito comum. Eu tenho uma parte que é masoquista e outra parte que, por exemplo, às vezes tem um pico de rigidez. Essa aqui tem um pico de masoquista. Essa aqui quer organizar a viagem toda. Ela quer saber o que a gente vai fazendo, o que vai fazer no dia um, que horas, depois vai para onde, quanto tempo demora aí para um lugar para o outro. Enquanto a pessoa só quer viajar e relaxar. E aí fica no conflito, né? Porque enquanto essa quer saber o cronograma todo, essa quer teoricamente não ter cronograma. Então, muitas vezes, uma solução simples do tipo, você faz um cronograma mental com uma certa flexibilidade e não conta para essa de cá. E aí essa de cá vai ser surpreendida por um roteiro que essa aqui montou. E aí você não tem estresse. Porque se você quiser empurrar um roteiro para quem não quer, vai ser estressante. Da mesma forma que se você quiser deixar solto para alguém que precisa de controle, também vai ser estressante. Então a gente consegue encontrar linhas do meio respeitando os traços de cada um, tá? Essas pessoas, elas também constroem relações com bastante contato físico, mesmo que elas não falem tanto, eles são, o masoquista e a oralidade são traços quentes, então eles precisam desse contato físico de acolhimento. É importante também não julgar ou falar para outras pessoas algo pessoal. Então, masoquista é aquela pessoa que é difícil para ela falar sobre seus sentimentos e problemas. Então, se ela te contou e você por um acaso jogou na cara dela isso depois, ou contou para terceiros um problema dela, já era. Porque ela vai achar que não pode mais confiar em você e que você vai fazer mau uso daquilo, então ela vai te contar menos ainda. Então, isso também é um radar. Se um masoquista não se abre para você, é porque ele não confia em você o suficiente. Então, é importante para você criar um ambiente para esse masoquista poder passar a confiar em você. E ele não vai confiar se você criticar o que ele disse ou se você contar para terceiros o que foi dito. Isso vale para você que é masoquista também, que alguém te cobre isso. Você pode falar assim, olha, eu não confio em você bastante ainda por isso e isso, mas eu quero confiar, então eu preciso que quando eu estiver te falando algo que eu só quero reclamar, eu não quero feedback, eu também gostaria que você não falasse para ninguém. E aí você começa a construir um ambiente de confiança para esse traço. Mais uma vez, lembrando tudo que eu fiz para os outros traços. Frases que matam esse traço. Você é muito lento para fazer as coisas. Isso é extremamente desagradável para pessoas que têm um traço de caráter masoquista. Tudo que a gente faz precisa ser planejado e organizado. Que saco. Isso é muito ruim, porque o masoquista, a natureza dele é organizar e planejar. Então, quando você fala isso, você machuca a pessoa. Tá? Você precisa deixar fluir e ser mais espontâneo. Provavelmente ele precise mesmo, mas essa não é a melhor forma de abordar. Porque, na verdade, espontaneidade para ele é estressante. Porque lembra, qualquer situação que seja muito espontâneo está abrindo margem para ele errar e decepcionar.
Então ele não é muito bom em ser espontâneo, tá? E ser metódico também, e falar isso geralmente fica parecendo ofensivo, mas é o que ele adora. Ele adora seguir um passo a passo, ter passo a passo. Quando você faz isso, você está ofendendo a natureza da pessoa. É chato falar com você, você precisa de tudo explicadinho. E na verdade ele precisa, lembra? Precisa de um passo a passo. É como se fosse assim, eu quero. Se você falar para o masoquista isso, você está tirando dele a possibilidade de fazer algo por você. Porque se você sentar e fizer algo tudo explicadinho com ele, ele vai conseguir seguir aquela instrução tranquilo. Mas se você não fizer, vai virar estressante. Me sinto sufocado com essa organização toda. Parece que estamos presos na rotina. Isso também, porque na verdade, sem rotina, o masoquista se perde. Então, o que salva, por exemplo, pra também não ter uma coisa num casal que briga, é tipo, tá bom, dentro dessa rotina, dê um horário livre. Às vezes isso resolve, entende? Você precisa se abrir mais e falar sobre você. Isso é uma outra coisa também que, se ele não está se abrindo, é porque não confia em você o suficiente. E agora a gente vai para a linha oposta. O que que salva esse traço? Que é, independente do que você fale, você não vai me decepcionar. Eu quero que você possa se abrir comigo. Falar isso vai fazer o masoquista já começar a relaxar com você, porque ele vai sentir que você realmente está disposto a ouvir sem crítica. Eu admiro a sua paciência, é uma outra frase que salva esse traço. Eu gosto como você consegue organizar e planejar as coisas. Isso é uma outra coisa também que salva esse traço de caráter. Muitas vezes acontece imprevisto na vida, então, se em vez de falar assim, deixe de ser metódico e dura a rotina, você pode falar assim, eu sei que foi uma mudança repentina, foi imprevisto, eu sei que você precisa de um tempo para se organizar. Essa às vezes é a melhor solução, porque às vezes se você der uma hora para ele ficar na caverna planejando, ele já vai voltar com uma solução muito boa e vai reinventar a rotina, mas cobrar instantaneamente ele trava. Tudo que for muito em cima, assim, o masoquista trava. Eu gosto da sua habilidade de observar como as coisas podem dar errado e você achar soluções, porque isso é uma característica muito boa do masoquista. E eu acho incrível a habilidade que você tem de se conectar com. De coisa não, isso aqui é do esquizoide, desculpa, tá bom? E o que que ele não é bom? O masoquista não é bom em improvisar. O masoquista, ele não é muito bom em fazer as coisas em cima da hora. E o que que ele não sabe? Ele não sabe analisar de forma rápida e agir sem pensar. Ele sempre precisa pensar com calma antes de agir, tá? Então não exija isso desse traço, também não cria um mundo onde você precisa estar tendo sempre e agir de forma rápida se você tem esse pico de traço de caráter. O que que é muito difícil para ele? É ignorar os detalhes e entregar algo sem revisar. Em situações novas. Tudo que é novo, o masoquista trava, porque primeiro precisa avaliar tudo que pode dar errado e o que que ele vai fazer a respeito. E alguns ambientes desgastantes para o masoquista é desorganização e decisões sem planejamento. O masoquista dá tilt com um ambiente desse, por exemplo. Ele precisa de um ambiente organizado para poder, a mente dele poder processar as coisas da melhor forma possível. E o que não vestir? O masoquista ele não gosta de roupas extravagantes que abram a possibilidade para ser o centro das atenções. Isso quer dizer que você nunca vai ver um masoquista vestido assim? Não. Quer dizer que, de modo geral, ele vai tender a ser a vestimenta do ambiente que ele convive. Se as pessoas daquele ambiente usarem roupas muito extravagantes, talvez ele use, talvez ele não queira usar um terno. E, na verdade, ele quer passar despercebido. Diferente do esquizoide, que quer ficar brilhando, o oral também, o psicopata que quer parecer o top e o rígido que quer ser o melhor. O masoquista, ele só quer existir. Ele só quer estar lá, tá? Então, o que que ele gosta? De instruções claras, de passo a passo e de uma rotina, e poder extravasar. Então, sempre que eu tô atendendo alguém que tem pico de caráter masoquista, às vezes, dependendo da histórico de vida, ele não consegue falar muito. Às vezes, entrar numa luta resolve se extravasar, porque dá margem para botar energia para fora, assim. Então, uma luta tende a fazer bem para as pessoas com esse traço. E o que que ele é bom? Ele é bom em organizar. Então, pedir para ele organizar qualquer coisa, ele vai fazer isso muito, muito bem, porque é uma habilidade que ele faz sem esforço. Organizar para o masoquista é zero esforço. Talvez as pessoas que têm pico de esquizoide nem entendem isso e eu, tipo, ai, nem a pau. Mas uma pessoa com pico de caráter masoquista, organizar é o natural. Quando ela vê, ela está organizando, quando ela vê, ela está planejando, que essa é a natureza da pessoa com esse pico de traço de caráter. E o que que ele precisa? Precisa de ambientes estáveis e seguros e um tempo de caverna e limite com as pessoas. Então, o masoquista ele precisa impor esses limites de caverna para que ele tenha paz. O que que fazem para ele? Seguir a rotina e viver fazendo as coisas sem pressa. Então, sempre que eu atendo pessoas com traços de caráter masoquista é muito engraçado, porque eles naturalmente já têm um horário de treinar, um horário para estudar, um horário reservado na agenda, e muitas vezes estão estressados porque entrou a namoro, filhos, etc., que quebrou essa rotina e não conseguiu organizar outra ainda de forma estável. É o vestimento ideal dentro do padrão da maioria das pessoas do seu meio. Então, é aquela pessoa que quer vestir igual a todo mundo, como eu já falei anteriormente. E uma recompensa rápida é momentos de caverna para planejar sem interrupções. Então, toda vez que o masoquista estiver muito perdido, ele desligar de todos os meios de comunicação e ver como se organizar,
como vai dar errado e como sair dessa é uma coisa que coloca ele no recurso, tá bom? Então, recapitulando, quais são as necessidades desse traço? Necessidade de caverna, necessidade de planejar, necessidade de rotina, necessidade de pensar antes de agir. Então, o que coloca esse traço na dor? Tudo que exigir muito improviso, tudo que exigir muita mudança o tempo inteiro, sem organização, isso é uma coisa que coloca o traço na dor. E o que é o sinal de dor? A pessoa fica ranzinza, a pessoa começa a ver defeito em tudo, ela começa a pensar que tudo vai dar errado. E o que pode ser feito de imediato para reverter isso? O tempo de caverna para planejar é uma coisa que o masoquista entra num recurso muito rápido, porque ele começa a encontrar soluções para os problemas dentro da realidade que ele tem hoje. Os cuidados de longo prazo, para mim, que são fundamentais para o traço de caráter masoquista, é deixar de ser banheiro emocional das pessoas. Isso quer dizer que parar de ouvir o problema de todo mundo, porque você, por conta da dependência emocional, você acaba se identificando. E ter pessoas onde você pode só vomitar sem ser julgado ou julgada. Então, é poder simplesmente ter alguém que você pode ter um ambiente seguro onde você se expressa e não vai ser julgado ou julgada por isso, tá bom? E a gente volta àquele exercício de quais são as pessoas que te colocam na dor do traço, quais são aquelas pessoas que só te contam problemas, que só te colocam tarefas para fazer, e só te sobrecarregam, quais são aquelas pessoas que te ofendem por você ser mais lento para fazer as coisas, ou por você ser metódico. Lista essas pessoas, traz elas à sua consciência, tá bom? Quais são os lugares? Às vezes você está trabalhando num trabalho que exige muita mudança o tempo inteiro. E para você, mudança o tempo inteiro sem previsão é extremamente estressante. Então, você pode estar vivendo estressado pelo simples fato desse trabalho naturalmente desgastante, por assim dizer, tá bom? E a mão na massa, quais são os nãos que você tem que dizer para quem? Que vai evitar seu traço entrar na dor. E agora, quais são os lugares e recordações que colocam esse traço no recurso? Então, será que você tem alguma pessoa hoje que você pode simplesmente ser você, fazer as coisas sem pressa, contar seus planejamentos para daqui a 10 anos, sem ser julgado, julgada por isso? Quais são os lugares que você trabalha? Então, no seu ambiente de trabalho, você tem uma salinha, você pode ficar no seu canto sem ser incomodado, incomodada. A ideia é que você vá pensando nesses lugares onde seu traço de caráter masoquista vem por recurso. E memórias também, tá? Que coisas do passado você se lembra que às vezes, pô, às vezes você se lembra quando você fazia aula de escultura, que é uma coisa que você está sozinho e demora um tempão, te dava mega paz, você ficava lá sozinho, fazendo no seu canto, entende? Vai pensando em coisas que você traz seu traço pro recurso, tá bom? Lembrando que por menor que seja o seu traço, por exemplo, eu tenho, se eu não me engano, 8% de masoquista, é bem baixinho, é menor que esquizoide. Então, eu sou muito ruim com rotina, mas ainda assim eu tenho uma rotina de exercício físico e meditação todos os dias, tempo com meus filhos. Mas por menor que seja o seu traço de caráter masoquista, você vai precisar dar uma atenção a essa organização, tá bom? Então, assim a gente termina a aula do caráter masoquista e eu te vejo na aula do rígido, que é o último traço. E é isso. Tchau, tchau. Te vejo na próxima aula.